Bom. Foi intuição. Ato falho. Bom, bom dia a todos. O Roberto apareceu um dia, nós estávamos em campanha. O Gustavo. Eu falo Roberto porque é o pai dele. Roberto Montezano é o pai dele. Foi meu colega de trabalho durante 15, 20 anos. Então, Gustavo apareceu um dia. Gustavo apareceu um dia na nossa campanha. Nós estávamos desenhando, éramos um grupo de 15, 20 economistas lá traçando os programas para o futuro. E Gustavo apareceu e disse, olha, queria conversar, me apresentar e queria conversar a respeito de como eu posso ajudar o Brasil. Jovem, contou a história rápida dele, falou, olha, sou filho do Roberto Montezano, que foi seu colega de trabalho, 15, 20 anos. Eu falei, olha, já recomenda, excepcional profissional, sério. Para ter uma ideia, eu entrei numa instituição, 40 anos atrás, numa situação parecida com a do governo brasileiro, quebrada, uma instituição bastante difícil, tinha 30 ou 40 pesquisadores. Eu fui contratado como diretor técnico, e dos 34, 35 pesquisadores, nós demitimos 33. Ficou o pai dele e mais um só. Só o pai dele e mais um. Isso em 5, 6 meses. Demitimos 34, ficamos lá com 2, era o pai dele e mais um. E depois continuamos juntos, trabalhamos juntos 10, 15, 20 anos. Excelente profissional, homem sério, bem preparado, ótimo professor e bom colega. Então, tinha tudo a favor. E aí ele ainda disse mais, e além disso, eu confio muito no presidente Bolsonaro, se ele for eleito, eu escuto o seu nome na minha casa desde que eu era menino, e eu fui vizinho do presidente também, se ele for eleito, eu conheço a família e eu sei que eles vão mudar o Brasil. Então eu quero ajudar, e eu mudo a minha vida, venho de Londres, mudo a vida da família, mudo tudo para embarcar nesse projeto. Então foi... A simbiose foi total, começamos a trabalhar junto. Ele, quando vinha ao Brasil, passava sempre lá no nosso grupo para se atualizar e para dar as ideias dele também, sempre ajudou muito. E quando começamos tínhamos a alocação, estávamos estudando quem ia para aquele lugar, e o lugar dele era no BNDES também, numa diretoria justamente de privatizações, usando toda a experiência que ele teve no setor privado, teve muito sucesso no setor privado, numa instituição que eu também havia fundado anos antes, mas sem nenhuma influência minha, eu nem sabia, nem conhecia os filhos do Roberto Montezano. Então, foi absolutamente casual. Mas ele me disse, olha, eu tenho tal experiência. Eu falei assim, bom, você tem que ir lá para o BNDE. Então, depois de uma longa e sinuosa estrada, ele acabou chegando no lugar dele, exatamente onde ele devia estar. Ele primeiro teria sido um diretor nosso lá, responsável por privatizações, e o projeto nosso é esse, é desestatizar o mercado de crédito brasileiro. Quer dizer, o Brasil, na verdade, tem mercados de créditos compartimentalizados. Você tem um segmento livre, onde os juros é altíssimo, que é onde 200 milhões de brasileiros bebem, né, na mão de 4 ou 5 bancos, com juros altíssimos, recolhimento compulsório muito alto, uma série de distorções e impostos muito altos, uma série de imperfeições que jogam os juros para a lua no segmento livre. E também o endividamento em bola de neve do governo, que pressiona esses juros no segmento livre. E a população brasileira, as empresas brasileiras vivem esse flagelo no segmento livre. Mas tem também o mercado dos juros subsidiados, que eram o BNDES. 30, 40 anos atrás, quando eu era um jovem economista, eu chamava o BNDES do Recreio dos Bandeirantes, que é uma praia que tem no Rio de Janeiro. Os paulistas iam para o Rio de Janeiro, ficavam o fim de semana na praia e tomavam dinheiro barato no BNDES. E era uma transferência perversa de renda, era dinheiro do trabalhador brasileiro, dinheiro de PIS/PASEP, do FAT, era o dinheiro que entrava. A inflação era 20%, 30% ao ano, e os empresários paulistas pegavam dinheiro lá a 8%, a 9%. Naturalmente, isso era uma transferência perversa de dinheiro. Você taxava o trabalhador brasileiro e transferia para os industriais. E os grandes industriais daquela época desapareceram todos. As famílias ficaram muito ricas, mas as empresas desapareceram. Então, essa mania de campeões nacionais é antiga. E essas transferências perversas de renda do trabalhador para os empresários também é antiga.
porque, na verdade, capturaram os orçamentos públicos, piratas privados, criaturas do pântano político, burocratas corruptos, às vezes, capturaram os orçamentos públicos. E essa transformação que o presidente Bolsonaro quer fazer no Brasil passa por esse enfrentamento. Particularmente, o BNDES já está há muitos anos fazendo o seu aperfeiçoamento profissional, tentando fazer seu aperfeiçoamento profissional. Mas mantiveram ainda diretrizes que não são as nossas. As nossas vão na outra direção. Então, se botaram 500 bilhões lá, pressionaram os juros no segmento livre para cima, para dar dinheiro barato para os campeões nacionais, com 500 bilhões que botaram lá, nós vamos despedalar o banco. Se o banco foi pedalado, nós vamos despedalar o banco. Daí a primeira meta do Gustavo, que é realmente devolver o dinheiro para a União. E a União, então, reduz o seu endividamento e abaixa os juros no segmento livre. Porque são vasos que deviam ser comunicantes, quer dizer, o juro muito alto no segmento livre e muito baixo para os campeões nacionais, nós vamos devolvendo esse dinheiro, o juro vai subindo no segmento subsidiado e vai descendo no segmento livre, como vasos comunicantes. O dinheiro tem que ser baixo para todo mundo, e não baixo para alguns e muito alto para o resto dos brasileiros. Então, nós estamos cortando esse privilégio, essa função de alimentar campeões nacionais. E estamos desalavancando o banco. Era a primeira meta que ele se referiu. As outras se encaixam no nosso programa. Está aí o ministro Tarcísio, nós queremos acelerar as PPIs, queremos acelerar a construção da infraestrutura brasileira. Está aí o secretário Salim Matar, nós queremos acelerar as privatizações. Então, nesse sentido, foi ótimo que o Montezano passou 6 meses trabalhando junto com o ministro Salim Matar, fazendo o programa de privatizações. Então, ele está por dentro de tudo que é necessário para nós acelerarmos as privatizações. Vamos acelerar os investimentos em infraestrutura com o PPI, com o ministro Tarcísio, vamos acelerar as privatizações com o secretário Salim Matar, vamos atacar saneamento. São 40 mil crianças que morrem aí por ano no Brasil por falta de recursos. A ponto de mudar, inclusive, a taxa de expectativa de vida. Quando se compara o Sul com o Norte e Nordeste, sempre se diz que a média de expectativa de vida é muito baixa no Nordeste, mas ela é baixa, o que não se diz é que ela é baixa exatamente pela morte em massa de crianças por falta de saneamento básico. Quando você tira isso, quando você pega as pessoas que já chegaram aos 60 anos, daí para frente a expectativa de vida é quase igual, são 1 ou 2 meses de diferença, ou seja, é irrelevante a diferença da expectativa de vida. Então a média de vida no Nordeste é mais baixa exatamente pela mortalidade infantil por falta de saneamento básico. Então o BNDES vai estar em saneamento básico. Outra coisa que o BNDES vai fazer, reestruturação de finanças de estados e municípios. Estados e municípios estão quebrados. Estados e municípios estão quebrados. Quando eu vejo o governador Caiado no canudinho há 6 meses, tentando respirar, e o governo não consegue produzir uma solução, tem algo errado conosco também, porque nós falamos, olha, sabemos que somos todos novos no cargo, chegamos agora. Ele também é uma vítima dos orçamentos passados. Ele chega, depois de um Estado ter sido praticamente depredado financeiramente, e ele herda uma situação dramática. E quando nós começamos a conversar, eu digo, olha, nós vamos tentar um movimento de curto prazo, curtíssimo prazo, que é o Plano Mansueto, que vai estar lá para te ajudar. Bota um canudinho e respira que o reforço vai chegar. Já nos reunimos 3, 4, 5 vezes com o Mansueto. Ou tem algo errado no Plano Mansueto, ou o governador está segurando alguma estatal lá que ele não quer soltar. Porque se ele soltar, o oxigênio vem. O oxigênio vem. Mas logo depois vem mais dinheiro, porque se não tiver o Plano Mansueto, tem a sessão onerosa. Sessão onerosa, vem recurso para o governador também. Agora, principalmente, logo à frente, vem o Pacto Federativo, que é o mais importante, e realmente o governador, tendo tido toda essa atuação como deputado, ele sabe que
que houve uma centralização excessiva de recursos no governo federal. E os estados e municípios foram deixados à míngua. E justamente quem está mais próximo das necessidades da população. Saúde, saneamento, educação, segurança pública, tudo isso quem executa é o município e o governador. E o recurso está aqui em Brasília, empossado. Muitas vezes, o Mansueto me dizia outro dia que tinha mais de 20 bilhões de reais empossados, porque são vinculados, são bloqueados, e o governador não consegue botar a mão lá. Uma parte está bloqueada para a saúde, outra parte está para... E o governador não tem controle sobre as despesas. Os salários são indexados, você não pode demitir, você não pode fazer meio expediente. Então, as gestões, tanto municipais quanto estaduais, estão engessadas. E nós pretendemos, com o Pacto Federativo, ao mesmo tempo, dar mais capacidade de gestão de suas despesas, suas próprias despesas para estados e municípios, e, do lado de recursos, irrigar com todos esses recursos que vão sair do pré-sal. Está o nosso ministro Bento Albuquerque aqui sentado em 600, 700, 800 bilhões de dólares de reservas de petróleo. Ele está sentado em cima de um Oriente Médio. Assim nos foi dito quando chegamos a Dallas. Quando o presidente foi a Dallas conosco, nós chegamos lá e descobriram que embaixo do ministro Bento tem um Oriente Médio de reservas. E nós... Ele é bem casado. Nunca ficaria solteiro. Não vai ficar solteiro nunca mais. Então, tem muito dinheiro embaixo do ministro e nós conseguimos acelerar a sessão onerosa e vamos, ele agora, com muita competência, vai começar os leilões, os grandes leilões, e há interesse no mundo inteiro. Nós vamos acelerar os investimentos em petróleo. Ao mesmo tempo, dentro de 2 semanas, estamos, por orientação também do presidente Bolsonaro, liberando o choque de energia barata, né? O choque do gás, que vem aí também. Então, há um caminho virtuoso pela frente. Nós temos uma função importante aí pela frente, muitas missões a cumprir. E a energia, a capacidade, o talento do Gustavo serão fundamentais para uma boa execução e para a velocidade do banco em justamente ajudar tudo isso. Então, ele vai estar ajudando a reestruturação financeira de estados e municípios, vai estar ajudando a acelerar privatizações, vai estar ajudando as PPIs, vai estar ajudando o saneamento básico no Brasil inteiro e vai também, ao mesmo tempo, desalavancando o banco e mandando recursos para a União. Então, é um plano muito bem definido, ele tem energia, talento e capacidade para executar, e eu tenho certeza que vai ser um desempenho extraordinário à frente do banco. Seja bem-vindo, Gustavo, e vamos em frente. Obrigado.